Olá, o meu nome é Alexandre Nonato, eu sou da Locus Comunicação. O tema de hoje é o que é marketing digital. Se você pesquisar na internet, provavelmente você vai encontrar muitos textos, vídeos, materiais falando sobre o assunto. Então, em geral, o tema marketing digital é definido como um conjunto de estratégias, ações para promover o seu negócio, o seu produto, os seus serviços, a sua marca no meio do ambiente da internet. Então, dentro disso, uma série de instrumentos, recursos são utilizados, por exemplo, nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter, muitos outros, né? O próprio YouTube, um website. Então é produzido um marketing de conteúdo, um conteúdo de qualidade para que possa haver engajamento e atração de um público para que possa reverter isso positivamente para a sua marca e até em vendas. Outro aspecto também que envolve é o SEO, que é o ranqueamento em processos de otimização de busca, por exemplo, dentro do Google, a questão do e-mail marketing, enfim, uma série de assuntos que tem dentro do marketing digital. O meu objetivo aqui hoje nesse vídeo é fazer uma discussão anterior a essa, que diz respeito aos instrumentos e recursos, para fazer uma discussão mais sobre a mentalidade da internet, que é fundamental para que esses recursos sejam bem utilizados. Então, para a gente falar em compreensão do ambiente, do universo da internet, existe um conceito chamado cybercultura, que é a cultura do ambiente da internet, como as pessoas se comportam, o que elas esperam, como elas agem. É muito importante entender um pouco sobre isso para que esses princípios, esses recursos, instrumentos do marketing digital tenham um resultado efetivo. Esses aspectos, então, a gente pode trazer 3 elementos que são fundamentais para a gente entender. Primeiro, é que a internet está baseada na cultura da interação. Segundo, na cultura da participação. Terceiro, na cultura da colaboração. Então esses elementos eles são fundamentais para que a pessoa simplesmente não pegue aquelas técnicas de marketing e joguem no ambiente da internet sem entender o que se passa. Será que o marketing digital é só aplicar os conceitos do marketing tradicional à internet? Isso basta? Na verdade, não. Claro que é importante entender alguns princípios do marketing tradicional, mas existe uma adaptação, existe um contexto diferente que diz respeito a essa cybercultura que nós mencionamos. Então, da mesma forma que regiões, países têm culturas com suas particularidades que envolvem maneiras de se comportar e agir de certo e errado, de alguma forma a cultura na internet também tem a sua lógica que é construída pelos seus participantes. E é muito importante entender alguns aspectos nesse sentido. Então, por exemplo, vamos pensar no seguinte: nós temos as mídias tradicionais, TV, rádio, jornal, revista. Como é que funciona nisso? Simplesmente você envia um conteúdo, uma propaganda, um anúncio, ou um texto, ou uma reportagem, enfim, alguma informação, e essa informação ela vai por via de mão única e o retorno, o feedback disso é mais difícil. Então uma matéria, um anúncio que sai no jornal, por exemplo, é mais difícil. No dia seguinte a pessoa manda lá um e-mail ou telefona. Esse contato ele é mais lento, né? Até mesmo na rádio, na televisão, isso não se dá na mesma velocidade que na internet. Já na internet, muitas vezes a reação ela é imediata. Então, desse público se espera uma interação mais imediata, se espera uma resposta maior. E o que isso tem a ver com o marketing digital? Então veja, muitas vezes as empresas estão preocupadas simplesmente em estar na internet, criam lá suas fanpages, suas páginas no Instagram, seus websites, mas não se preocupam em responder, interagir com o seu público. Então de nada adianta até mesmo aplicar alguns princípios do marketing, jogar o conteúdo ali de uma forma até aparentemente profissional, se não há essa condição de
querer interagir, ajudar outras pessoas que estão neste meio, porque este meio funciona de uma maneira bem diferente. Marketing digital e a cultura da interação. O que isso significa? Nesse ambiente online, as pessoas gostam de interagir. Mas elas gostam de interagir também offline. Sim, mas na internet isso ganha uma força maior e algumas características. Então, toda vez que muitas vezes a empresa coloca um conteúdo em sua fanpage, em seu Facebook, em seu site, às vezes tem uma reação imediata, uma reação positiva ou não, e as pessoas esperam uma interação, esperam um retorno, um feedback. E muitas vezes essas informações ficam simplesmente no vazio. As pessoas não gostam de ficar no vazio na internet. Em outros ambientes não se espera muito isso. Então, numa TV, num rádio, num jornal, numa revista, a informação vai e às vezes ela volta de uma forma mais gradual, né? De uma maneira muito específica. Mas na internet, essa interação é como se você estivesse conversando com a pessoa pelo telefone. Então você manda uma mensagem e você fica esperando de volta. E na internet as pessoas agem da mesma forma, esperando que haja um retorno. Então quando elas criticam, elogiam, quando elas fazem um comentário, perguntam algo, é muito importante que o profissional, a empresa, dê um feedback, dê um retorno na medida do possível. Então é preciso ficar 24 horas disponível? Não, não é preciso ficar 24 horas disponível. Mas dependendo do produto, do serviço, da empresa que ela tem, às vezes é necessário ter um pessoal dedicado ao atendimento desse público em horário comercial. Se é um profissional liberal ou uma empresa menor, se é uma devolutiva, por exemplo, em 24 horas, já está razoável. Se pelo menos no prazo de um dia ela dá um retorno, ela faz um comentário, isso está razoável. O problema é que muitas empresas simplesmente não respondem. Elas entram no ar, publicam coisas, recebem feedbacks e essas respostas ficam lá anos no vazio. Ou porque não tem profissionais pensando nisso, ou porque simplesmente não se importam ou não estudaram, não se prepararam para fazer um conteúdo adequado para aquele meio. Cultura da colaboração e marketing digital. Então veja, as pessoas estão na internet num ambiente colaborativo. Elas buscam colaboração. Isso é muito importante porque não adianta simplesmente o profissional ou as empresas empurrarem produtos de uma forma comercial para as pessoas. Elas valorizam muito a colaboração, a ajuda. Então, o ambiente da internet ele é muito favorável nesse sentido. As pessoas buscam informações. Antigamente, algumas informações que estão na internet, alguns textos, algumas coisas mais explicativas, informativas, eram vendidas. Hoje, você já encontra praticamente muitas coisas disponíveis de conteúdo na internet, inclusive livros, inclusive descrições de coisas para serem feitas que antes eram vendidas muito caras e hoje já estão disponíveis na internet gratuitamente. Então esse ambiente colaborativo ele é muito importante de entender essa filosofia, porque em muitos casos o profissional e a empresa têm que fazer o quê? Eles têm que ajudar os seus seguidores, os seus potenciais clientes a resolver alguns problemas. Então, muitas vezes, há algumas situações e, em geral, o que se busca na internet? Geralmente, busca-se resolver problemas, né? Então, às vezes, como faço um canal no YouTube? Como faço uma carne assada? Como faço um bolo de chocolate? Ou informações que a pessoa precisa naquele momento conhecer. Então, o que é SEO? O que é neuropsicologia, o que é o jogo da baleia azul. Ela quer saber aquela informação naquele momento, precisa disso, busca na internet e você tem ali profissionais ou até pessoas que são autodidatas que colocam aquelas informações necessárias para ela saber. Se a pessoa gosta da informação que você disponibilizou,
passou confiança, passou credibilidade, em geral o que vai acontecer? Há uma tendência de empatia com essas pessoas, né? Então essas pessoas vão muitas vezes desejar te seguir a tua empresa ou profissional, vão desejar estabelecer uma relação contigo porque você ajudou essas pessoas em um problema que elas tinham. Esse ambiente, então, dentro da internet é muito importante ter clareza, que ele é um ambiente de colaboração, né? E é muito importante que as empresas, em muitos casos, tenham clareza e transparência com relação ao objetivo delas. Existem muitos profissionais que às vezes não são transparentes, eles simplesmente ficam jogando algumas informações pela metade, alguma coisa de uma forma em que ele vai assim te levando até que chega um ponto em que você tem que passar a senha do teu cartão de crédito, né? Sendo que muitas vezes o profissional e a empresa pode colocar claramente qual é o objetivo que ela vai estar oferecendo aquela informação, e se ela desejar mais, ela adquire um produto, adquire um serviço. Não há nenhum problema em fazer isso. O problema é você esconder o jogo dos seus seguidores, dos seus clientes, tentando passar uma falsa imagem, né? Então, essa condição de ter em mente que a internet é um ambiente colaborativo, colaborar com as pessoas para que elas possam resolver problemas, para que elas se aproximem de você, é um passo fundamental para entender o marketing digital. Marketing digital e cultura da participação. Esse é um outro ponto fundamental. Então falamos da interação, da colaboração e agora, por último, a participação. Se você interagir adequadamente, se você colaborar com o seu público, as pessoas virão até você. Virão porque elas se interessam, elas gostaram, elas criaram um vínculo de empatia. E aí podem ser futuros clientes, podem ser pessoas que vão se interessar pelos seus produtos e serviços de uma forma natural, como uma maneira interativa disso se dá, que isso sempre aconteceu em outras formas e pela internet também se dá, mas de uma maneira em que essa cultura ela é mais presente, a cultura da interação e da colaboração. E mais do que isso, você consegue atrair, do ponto de vista de uma maneira mais natural, essa participação das pessoas. Então existem muitas empresas profissionais que tendem a fazer isso de uma forma assim, talvez um pouco exagerada e equivocada, né? Implorando atenção, implorando participação, né? Então muitas vezes no Facebook tem o quê? Marcações sem pedir autorização para pessoas, para páginas, para que aquela publicação seja vista por pessoas e seus amigos, né? Envios constantes de e-mail marketing, de WhatsApp, sem uma autorização, né? Praticamente um spam pelo WhatsApp ou pela caixa de e-mails. Isso não é uma estratégia muito interessante, a meu ver, porque, de uma certa maneira, se você fizer um bom trabalho de interação, de colaboração e até mesmo do ponto de vista de elaboração de um bom conteúdo, o que vai acontecer? Essas pessoas vão vir até você e vão querer se aproximar de você para que você possa fornecer mais conteúdos para ela e até mesmo aprofundar em coisas, em serviços que elas estão dispostas a pagar. No momento em que você faz um movimento que é muito excessivo, como esses que foram colocados, né, de certa forma você está implorando atenção, né? E o que a cultura da internet é muito importante ter em mente se as pessoas estabelecerem um vínculo com você a partir dessa interação e dessa colaboração, naturalmente elas vão participar e serem divulgadores naturais do seu trabalho. Então elas vão participar, elas vão, aquilo que beneficiou elas vão divulgar a tua página, os teus produtos, porque aquilo foi muito útil para ela. Então ela vai divulgar o teu trabalho, vai divulgar a tua página, vai falar bem de você. Isso então envolve uma cultura participativa. As pessoas se tornam engajadas para o seu trabalho de uma maneira natural. Então veja como esses princípios são fundamentais para que a gente possa entender o marketing digital.
né? Marketing digital não é então simplesmente entender tecnicamente de recursos e instrumentos que são utilizados para aplicar na internet. Entender de Facebook, entender de SEO, entender de e-mail marketing. Claro que tudo isso é importante, mas também é fundamental entender esse lado humano que envolve a psicologia, né, dentro da cultura da internet, ok? Então, se você gostou desse vídeo, por favor, dê um like, dê a sua opinião, se você concorda ou não concorda com isso, me siga nas minhas redes sociais, no próprio YouTube, inscreva-se no meu canal e até a próxima oportunidade. Obrigado!